Pronto. Então, hoje nós vamos ter uma aula sobre dilatação térmica, e aí nós vamos ver dilatação linear, superficial e volumétrica. E depois a gente vê... Vocês já viram? Eu acredito que sim, né? Já que vocês são da turma de Química. A questão das mudanças de estado, já viram? Sólido, líquido, gasoso, as mudanças, solidificação, vaporização, beleza? Certo. Então, se der tempo de dar só uma passada, já que vocês já viram. Que bom. Então, vamos sem mais enrolações. Vamos à nossa aula. Tá? Vai falar sobre dilatação térmica. Nesse conteúdo de dilatação térmica, nós vamos ver a dilatação linear, superficial, volumétrica, dilatação dos líquidos e dos gases. Esse aqui é uma dilatação um pouco perceptível, tá? Então, essas aqui são as mais perceptíveis. Então, para começar, o que é dilatação, né? Então, dilatação é quando principalmente, inicialmente, nós vamos falar, né, sólido, quando um sólido ele é aquecido, as suas dimensões sofrem uma variação. Então, se eu aquecer uma barra de ferro, por exemplo, essa barra de ferro ela vai sofrer um aumento em suas dimensões. E aí, se ela sofre um aumento na sua dimensão, em seu comprimento, essa dilatação é uma dilatação linear. Se ela sofre uma dilatação em sua área, é uma dilatação superficial. E se ela sofre uma dilatação em seu volume todo, então é uma dilatação volumétrica. Na real, sempre que eu aquecer um sólido qualquer, ele vai sofrer uma dilatação em todas as dimensões, tá? Só que a dilatação ela vai ser mais perceptível sempre em uma delas, né? Ou duas ou nas três. Então, se eu tenho uma barra de ferro e esquento ela vai crescer tanto na largura quanto no comprimento, no volume no geral. Porém, o comprimento dela dilata muito mais do que as outras dimensões, do que as outras direções. Então, por isso que nós chamamos de dilatação linear. Tem algumas coisinhas aqui do nosso dia a dia. Por exemplo, vocês já devem ter se deparado com a situação de sua mãe tentando abrir um vidro de azeitona. E o vidro de azeitona, a tampa é de metal, e toma, ele bota um pano de prato enrolado na tampa, e bota no meio das pernas o pote, e toma, e o pote não abre. Aí ele chama você, e você toma, ele não abre. Aí chama seu pai, e seu pai toma, e não abre. Ele tá quase tacando o diabo do vidro na parede, e vai para lá e vai para cá. Tem uma forma mais simples de você conseguir soltar isso daí através da dilatação. Porque o vidro, o pote é de vidro e a tampa é de metal. Então, eles vão sofrer dilatações diferentes. E isso é importante. Então, quando você aquece, a tampa ela vai dilatar muito mais do que o pote. Essa dilatação aqui é uma dilatação superficial. Quando eu for falar lá na frente, vocês vão identificar, tá? Aqui eu tenho uma outra situação, né? Se vocês já observaram as linhas do trem, né? As linhas de trem, a linha férrea, né? Ela inicialmente, antigamente, tinha-se muito acidente com os trens tombando, né? Descarrilhando, devido os trilhos entortarem. Então, eles não tinham conhecimento de dilatação. Então, quando eles construíam as linhas e devido ao sol forte, devido à passagem do trem, o atrito com os trilhos produz muito calor, aquece demais os trilhos, e esses trilhos eles sofrem dilatações. E essas dilatações entortavam os trilhos. Por quê? Entre os trilhos é necessário que haja um espacinho. Esses espacinhos são chamados de juntas de dilatação. Esses espacinhos são chamados de juntas de dilatação. Caso não existam esses espacinhos, que eu vou mostrar já para vocês,
esses trilhos, eles acabam entortando. Então, aqui, ó, entre um trilho e outro, tem um espacinho aqui, ó. E aí pode ser que não colocavam antes, como pode ser que eles deixavam também um espaço muito pequeno. E aí, quando os trilhos dilatavam a mais, por exemplo, no verão, devido ao calor e devido à passagem do trem, esses trilhos entortavam e o trem tombava. Aqui tem uns exemplos, ó. Esses trilhos aqui, ó, eles sofreram dilatações muito grandes. E aí pode ser que as juntas de dilatação não eram suficientes ou não tinham juntas de dilatação. E aí, na hora que aqueceu, os trilhos cresceram demais. E aí, se passar um trem aqui, ó, com certeza ele vai cair. Note que nem precisa ser exatamente aqui, ó. Aqui, ó, ele já está torto, ó. Bem de leve, mas ele já está torto. Então, esses trilhos aqui, eles já estão condenados, né? Sofreram muita dilatação, aí não tem espaço suficiente para ele crescer, e aí acaba entortando. Isso aqui, ó, é a junta de dilatação. Tem que haver esse espaço entre um trilho e outro, para que, quando esse trilho aquecer demais, ele possa crescer, ele tenha espaço para poder crescer, né? Isso é uma dilatação. Essa dilatação nós chamamos de dilatação linear. Ó, vendo aqui, né? Ó, tem que deixar esse espacinho entre os trilhos. Tudo bem, galera? Ficou por trás. Mas dá para ver aqui, né? Ó, como esse trilho entortou aqui. Bem, outra coisinha, outro exemplo de dilatação linear no nosso dia a dia. Os fios dos postes aqui são torres de transmissão, né? Aqui os fios são bem pesados, porque são enormes, o comprimento é muito grande. Mas se você prestar atenção nos postes, no poste da sua rua, os fios, eles são, daqui um poste para o outro, os fios, eles têm uma barriguinha aqui, ó. Bem, por que que tem que deixar essa barriguinha? Aqui, no Rio Grande do Norte, nós não temos temperaturas tão baixas, mas eu tenho locais no Brasil onde a temperatura vai muito baixa. E, da mesma forma que se eu aquecer esse fio, ele vai crescer. Se eu esfriar esse fio, ele vai diminuir. Então, se pegar uma temperatura muito baixa, esse fio ele vai começar a sofrer uma contração. Se eu deixasse esse poste, esse fio bem esticadinho, na hora em que ele começasse a comprimir devido à temperatura baixa, não ia ter espaço para ele sobrando, para ele conseguir comprimir, e aí eles iriam torar. Então, é necessário que você deixe uma barriguinha quando você vai puxar os fios, e quando é no verão, quando é uma temperatura mais alta, quando está muito quente, essa barriguinha, ela aumenta, por conta que aí o fio, ele cresce um pouco mais, ele sofre um pouco mais de dilatação. Outro exemplo disso daqui, com certeza vocês já devem ter reparado, é quando você tem cerca. Você vai passando, o cara vai e bota lá as estacas para montar a cerca. Tá lá as estacas, ó, bem bonitinha. Aí ele vai passar o arame. Aí ele deixa o arame lá, ó, bem esticadinho. Bem esticadinho. Lindo, coisa mais linda. Quando passa um tempo, passaram-se alguns meses, ele volta lá na cerca. Como é que tá a cerca? Ó? Toda torta, o arame, ó, folgado. Aí ele faz, que diabo aconteceu aqui, rapaz? Esse negócio aqui tava tão bonitinho. Olha como é que tá feio. O que aconteceu aí? O cara deixou os arames esticados demais, né? E aí, quando o cara vai montar, o sol já tá dando no juiz do cara, né? Esse arame já está bem quente, está sofrendo uma dilatação, mesmo que pequena, mas ele está sofrendo uma dilatação. Ele estica o arame lá, deixa bem esticadinho. Quando for de noite, de madrugada, que a temperatura baixar,
esse arame ele vai sofrer uma contração. Na hora que esse arame sofreu uma contração, você não deixou folgas para que ele consiga puxar e comprimir. Então ele vai tentar comprimir, ele vai puxando, e na hora que ele vai puxando, ele vai entortando essas estacas, né? Vai deixando tudo torto, porque não tem espaço para ele puxar, então ele puxa as estacas. Quando for no outro dia que ele sofreu a dilatação, tá lá tudo folgado, né? Então, isso é muito comum. Ou pode acontecer de você deixar esticadinho, no horário frio, por exemplo, de madrugada, e aí monta o arame lá bem esticadinho de madrugada. Quando for de meio-dia que o sol estiver dando no juízo, aí aquele arame vai sofrer uma dilatação e aí ele vai ficar mais folgado. Então, é um processo natural muito bacana. Isso é física, né? Dilatação. Regiane, coloca só presente, tá certo? Senão ele não registra, por favor. Alguma pergunta, galera? Até aí, estão compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Sim ou não? Hein? 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 Entendi. Beleza. Viu, Regiane? Bota só presente, por favor. Aqui, ó. Eu tenho aqui uma barra de ferro desse tamanho L0. L0 é o meu comprimento inicial, tá certo, galera? L0 é o meu comprimento. L é o meu comprimento. E o 0 significa inicial. Ah, professor, então esse outro L aqui, sem o 0, é o comprimento o quê? Final. Beleza, galera? É o comprimento final. E esse ΔL aqui é o quanto que essa barrinha sofreu de variação no comprimento. Então, ele tinha um certo comprimento, esquentei, ele sofreu uma dilatação e acabou crescendo mais um pouquinho. Ele cresceu uma certa quantidade, ΔL. Tudo bem? Então, a equação para você calcular essa quantidade que ele cresceu aqui, ó, essa dilatação ΔL aqui, ó, você pode calcular ela. Como é que eu calculo, professor? Através desta equaçãozinha aqui, ó. ΔL é igual L0, que é o comprimento inicial, alfa. O que é esse alfa aqui, professor? Esse alfa é o que eu chamo de coeficiente de dilatação. Coeficiente de dilatação linear, tá? Em uma única direção. Esse alfa é o coeficiente de dilatação linear. E o ΔT é o quanto a temperatura variou. Por exemplo, variou, era 10 graus Celsius, passou para 50 graus Celsius. Então, houve uma variação de 40, tá certo? Você vai fazer essa continha para saber quanto que essa barrinha ela vai sofrer de dilatação. Tudo bem? E, galera, então esta é a equação da dilatação linear. Aqui a gente tem uma lâmina chamada lâmina bimetálica, muito bacana e é muito utilizada. Ela é utilizada, por exemplo, nos disjuntores. Todo mundo sabe o que é um disjuntor. Atrás, geralmente, atrás da porta da sala, existe um quadro de disjuntores, que são eles que controlam a quantidade de corrente elétrica que entra na sua casa para não queimar os aparelhos. Então, o disjuntor geralmente é um pitoco preto, né? Quando desarma, dá um supapo, faltou energia, você vai lá. Às vezes é só o disjuntor que desarmou, porque você botou algum aparelho que puxou energia demais, ou vários aparelhos ao mesmo tempo que puxaram energia demais, né? Então, como é que é esse disjuntor, né? É um pitoquinho preto que fica lá na caixa dos disjuntores, tá? E aí, quando ele desarma, para armar ou desarmar, é só você apertar ele ou para baixo ou para cima. E como é que funciona esse disjuntor? Onde é que eu tenho mais essas lâminas bimetálicas, né? Antes. Ferro de passar roupa. Eu tenho essa lâmina bimetálica. Como é que ela funciona? Aqui, ó, por exemplo, eu tenho dois metais, o latão e o invar, tá? Esses são metais diferentes. São metais diferentes, eles possuem coeficiente de dilatação diferente.
O que significa isso? Eu estou dizendo que o coeficiente de dilatação é o que diz se esse carinha ele sofre uma dilatação maior ou uma dilatação menor. Quanto maior for o coeficiente de dilatação, significa que ele cresce mais quando ele é aquecido ou encolhe mais quando ele é resfriado. Se ele tem um coeficiente de dilatação pequeno, significa que ele dilata pouco. Então, se eu tenho esses dois metais aí, que são metais diferentes, portanto, possuem coeficiente de dilatação diferentes. Eu ainda não sei qual é o coeficiente deles, tá certo? Vou falar. A extensão queimou. Tem vários. Aí tem algumas coisinhas que podem influenciar, tá, Cauê? Por exemplo, você não, quando tem aqueles T, que você põe a tomada e põe várias tomadas juntas, não é aconselhável você botar o máximo de tomadas que aquele T suporta. Porque você vai superaquecer. Sempre que passa corrente elétrica, o objeto aquece. E quando você tem vários aparelhos ligados, principalmente aparelhos que consomem muita energia, puxam muita corrente, aquele negócio vai aquecer demais. E aí eu posso acabar queimando. Pode dar uma besteira, né? Beleza? Mas os disjuntores, eles funcionam principalmente para evitar que as coisas queimem. Então, eu boto um disjuntor, por exemplo, de 20 amperes. Significa que eu só quero que passe até, no máximo, 20 amperes. Se eu usar algum aparelho que puxou corrente demais, vai fazer com que venha uma corrente maior do que 20, aí o disjuntor dispara para proteger o circuito, tá? Aí eu não sei. Não sei. Não, não vou poder te ajudar. Só vendo mesmo a situação, tá? Vamos continuar aqui. Então, eu tenho o latão e o invar, os dois juntos. Como é que eu sei quem tem maior coeficiente de dilatação aí, professor? Eles estão soldados, colados, grudados. Não tem, preste atenção, eles estão grudadinhos aqui, ó, igual minha mão, grudadinhos. Não tem, quando eu aquecer eles, não tem como um crescer mais do que o outro assim, ó. Porque eles estão grudados. Não dá para um soltar do outro, tá? São duas barrinhas soldadas, grudadas. Então, o que acontece? Se a minha mão que está com a luva, a mão preta aqui, ó, dilatar mais do que a mão que está sem luva, ela não consegue fazer isso, beleza? Porque ela está grudadinha. Mas ela está crescendo mais do que a outra. Então, o que é que ela faz? Olha só. Olha só. Ela entorta a mão que está sem luva. Estão vendo? Então, dá para vocês entenderem que essa mão, que é a parte preta, para se eu considerar que as duas estão coladinhas, dá para você entender que a luva aqui, ó, que a mão que está com a luva, está com comprimento, essa parte de fora dela é muito maior do que essa parte de dentro. Dá para entender isso? Dá para entender que esse cara de fora ele cresceu muito mais? Exemplo, olha, você tem uma curva aqui, ó. Você vai caminhando aí com seus amigos, tem uma curva aqui, ó. Está todo mundo caminhando. Você vai preferir fazer essa curva por dentro ou você vai preferir fazer essa curva por fora? Provavelmente, você vai querer andar pelo local que lhe deu menor distância, que lhe deu menor comprimento. Então, você vai querer andar por dentro. O que eu estou falando aqui? Ó? E o de dentro tem um comprimento muito menor do que o de fora. Então, na hora que esses carinhas dilataram, esse carinha de fora aqui, ó, vai estar com um comprimento muito maior do que o carinha de dentro. Então, aqui, com certeza, eu posso afirmar a vocês que o coeficiente de dilatação do latão é maior do que o coeficiente de dilatação do invar. Tudo bem? Sim ou não? Aí, como que acontece nos disjuntores? Os disjuntores, eles são feitos com lâminas bimetálicas. Então, aqui tem uma lâmina bimetálica. Dois metais diferentes, soldados, grudadinhos aqui, ó. Tá passando corrente elétrica aqui, ó. Vem um fio aqui, pega nesse lado do disjuntor, e aqui tem uma paradazinha onde sai outro fio,
e vai-se embora. Digamos que esse disjuntor ele seja um disjuntor de 20 amperes, como eu tinha dito anteriormente, ou seja, ele só permite que passe corrente até 20 amperes. Até 20 amperes, esse metal ele aquece, mas não vai sofrer uma dilatação a ponto de desligar o circuito. Na hora que passou, sei lá, 25 amperes, esse cara ele vai sofrer uma dilatação. E na hora que ele sofrer a dilatação, ele vai desligar o circuito como? Ele dilatou. Se ele dilatou, ele entorta, ele cresce aqui, ó, de modo que ele vai soltar do outro plug lá do fio. Então, ele desconectou, não vai passar mais corrente elétrica e ele desliga o circuito. Nessa situação aqui, ó, a parte branca sofre uma dilatação maior do que a parte vermelha. Ok? Dúvidas? Dilatação superficial. Dilatação superficial, como o nome está falando, é a dilatação que ocorre na superfície, na área. Aqui, se você pegar uma moeda, quem tem cofrinho em casa, pode fazer esse teste. Tá aqui, ó, a abertura do cofrinho. Aí tu pega uma moeda de R$ 1. Digamos que essa moeda de R$ 1, ela entre a continha do buraco do teu cofrinho. A continha. Aí tu pega e esquenta essa moeda de R$ 1. Isso, não, com a mão não, viu, animal? Com a mão não. Pega um alicate, por exemplo, bota uma chamazinha ali embaixo, uma vela. Não vá fazer no fogão da sua mãe para não gastar o gás, que o gás teve um aumento ontem de 6%. Que merda, velho. E olha que Paulo Guedes de Bolsonaro, aquele filês, disse que o gás ia custar metade do que estava custando quando aquele corno assumiu. Então, pega uma vela, acende a vela, bota na moeda, pega com a mão não, cavalo, pega com alicate. Aí tu deixa a moeda esquentando. Aí tu vai lá no teu cofrinho e bota a moeda e tenta encaixar, mas veja antes se a moeda ela entra a continha no buraco do cofrinho. Aí depois você esquenta e bota lá a moeda de novo. Você vai ver que ela não vai mais entrar. Por que ela não vai mais entrar? Porque agora, quando você aqueceu, ela sofreu uma dilatação. E aí cresceu a sua superfície e não entra mais. Ok? Aqui, ó, nesse exemplo, a moeda estava passando, ó, tranquilamente por esse buraquinho aqui, ó, no experimento. Na hora que você esquentou a moeda, essa moeda ela não consegue mais passar porque ela sofreu uma dilatação. Ou, nesse experimento, eu também poderia ter resfriado esse anel. Se, em vez de esquentar a moeda, eu resfriasse o anel, a moeda também não passaria mais, porque agora o anel iria diminuir as suas dimensões. Esse tipo de dilatação é chamado de dilatação superficial, e essa dilatação superficial, por ser uma superfície, ela acontece ela acontece em duas dimensões, tá certo? Então tem aqui, ó, eu tenho aqui um retângulo, tá certo? Galera, se tiver todo mundo com problema na internet, então sou eu, tá? Porque aqui a internet tá ruim, é ruim. Eu tenho aqui esse retângulo, ó. Eu tenho aqui esse celular, tá? Ele vai sofrer uma dilatação superficial. Note que ele é uma área, isso aqui é a área dele. Então, ele tem duas direções para crescer. Ó. Ele pode crescer no comprimento e na largura. Então, quando eu tenho um objeto como uma barra, e eu esquento essa barra ela vai crescer mais em uma única direção, no comprimento. Esse tipo de dilatação aqui é chamado de dilatação linear, em uma única direção. Quando eu esquento em duas direções, é uma dilatação superficial. Note que a dilatação superficial são duas direções, duas. Então, ela é duas vezes maior do que a linear, tá certo? Beleza, então. Olha só. A direção... Oh, oh.
Ó, peguei essa barra aqui, ó, e aqueci ela. Ela pode crescer tanto para cá quanto para cá. São duas direções, duas dimensões. Então, ela sofreu uma dilatação. A dilatação é essa parte azulzinha aqui, ó, 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 ó. Isso aqui foi o quanto cresceu. Foi a variação do espaço, da área. Note que essa dilatação superficial, você pode encontrar ela como sendo ΔS ou como sendo ΔA. Em alguns livros, eles trazem ΔA, variação diária, tá certo? Como eu falei, essa variação da área ela é 2 vezes maior do que a linear. A dilatação linear ela ocorre em uma única direção. A dilatação superficial ela ocorre em duas direções, para lá e para lá. Portanto, ela é 2 vezes maior do que a linear, tá certo? O coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes maior do que o coeficiente de dilatação linear. Aí vamos para aquele exemplo do pote de azeitona que tem a tampa de que o pote é de vidro e tem a tampa de metal, rosqueável, né? Como que eu posso soltar esse carinha sem deixar a minha mão vermelha de tanto fazer força? Você pode botar ele próximo, por exemplo, tem uma panela cozinhando aqui alguma coisa, tá saindo aquele vapor quente. Você pode pegar esse pote e deixar ele aqui em cima por um tempo, ou botar nessa água que está quente, não tem problema, tá certo? Não bota diretamente no fogo, não, pelo amor de Deus. Você deixa ele por um tempo em contato com esse calor aqui, ele vai aquecer. O metal possui um coeficiente de dilatação muito maior do que o vidro. Então, essa tampa ela vai sofrer uma dilatação muito maior do que o pote de vidro. Aí você solta ele facilmente, certo? Isso é uma dilatação superficial. Aqui é a equação. É a mesma equação. Vou botar aqui em cima outra, tá? A outra é assim, ó. ΔL igual L0 vezes alfa vezes ΔT. Agora, ΔS, variação do espaço, quanto cresceu a área. Beta é o coeficiente de dilatação superficial. S0 é o espaço inicial, tá certo? Que era o espaço inicial. E ΔT é o quanto a temperatura variou. Aqui eu botei um exemplo bacana. Se eu pegar uma chapa e fizer um buraquinho nela aqui no meio, preste atenção. Muita gente, isso já foi questão de vestibular, tá? Acha que na hora que eu esquentar a chapa com um buraquinho aqui no meio, a chapa vai crescer e o buraquinho vai encolher. Tá errado. Tá? Esse buraquinho, ele cresce junto com a chapa. Que seria a mesma coisa de eu pegar esse buraco, ó. O buraco tá aqui, ó, a tampa do buraco, tá? E esquentar. Se eu esquentar a tampa do buraco, ela vai crescer, ó. Normalmente, dilatação da superfície. Então, essa chapa, ela cresce toda também, do mesmo jeito que cresceria se tivesse completamente preenchida, tá certo, galera? Tudo bem? Posso passar, posso continuar. Alguma pergunta? Vocês já arrumaram um boy para a Bárbara? Já? Ela estava triste esses dias. Podemos continuar? Ou uma boizinha, não sei. Sei como é que é, não sei. Rapaz, olha, a gente ficou tão pouco tempo juntos que eu não lembro do rosto de vocês, velho, de verdade. Isso é uma pena, porque eu gosto muito de ter contato com os meus alunos, né? Eu gosto muito da gente se conhecer melhor, né? Não deu tempo para isso, infelizmente. E como eu fiquei um ano fora, vocês também não me conhecem nem pelos outros, né? Mas eu sou um cara legal. Bem, aqui nós temos, nos trilhos do trem, nós temos os espaços chamados juntas de dilatação, não foi que eu mostrei a vocês. Mas nós também temos esses espaços nas pontes, por exemplo. Se você já atravessar até ponte pequena de rio, né, no meio da estrada,
você vai ver que existem juntas de dilatação. Então, aqui eu tenho pontes mais, digamos, mais modernas, né? Aqui nós temos pontes e viadutos feitos no Brasil, né? A maioria, a grande maioria, mesmo os mais novos, viadutos e pontes no Brasil, são essas cagadas aqui, né? Umas merda que os caras fazem, né? Para não gastar dinheiro, enfim. Isso aqui são juntas de dilatação, né? Porque essas pontes, na hora que elas aquecem, elas vão sofrer uma dilatação, tá? Na sua superfície, em todas as direções. Então, se eu não deixar um espaço para que elas consigam sofrer essa dilatação, essa ponta ela vai rachar, ou esse viaduto ele vai rachar. Eu deixo esse espaço aqui, ó, entre um bloco e outro, e normalmente ele é preenchido com um certo material aqui, ó. Só que nesse caso o material já foi-se embora. Eles preenchem com um material só para tapar esse buraco, de modo que esse material ele possa ser comprimido, né? Tá aqui, ó. Essa foi uma ponte também peba que fizeram, material fuleiro velho, já está se soltando. Mas isso aqui é uma junta de dilatação. As pontes mais novas, né, elas não botam esse espaço aberto e esse material fuleiro no meio. Eles deixam assim, ó, né, de modo que na hora que esse cara dilatar muito, esses dentes eles vão se encontrar. Né? Então, não deixo nenhum buraco aberto, não tem risco de acidente nem coisa do tipo, certo? As pontes, essas juntas são bem toscas, viu? E aí tem umas que são tão mal feitas, que quando eles botam esse negócio aqui, ficam. Nota que aqui, ó, eu tenho muita coisa aqui do lado, estão vendo? Fica um catombo no meio, praticamente igual um quebra-mola. Então, quando você passa de carro, você vai dando supapos assim para cima. Literalmente parece um sonorizador que os caras põem na picha, né, para o motorista acordar. Quando você passa na quando você passa na Ponte Velha da Zona Norte de Natal, as juntas são altas. Então você vai passando e o carro, o ônibus, vai dando um supapo para cima. Quando você passa na Ponte Nova, as juntas já são desse modelo aqui. Tem vários modelos, tá? Não necessariamente igual a esse daqui. Mas nesse estilo de metal, né? Aí, só que eles são mais baixos, né? Então quando você passa na Ponte Nova, ela dá uma baixadinha. Quando você passa na Ponte Velha, dá um supapo para cima. Eu posso ter outros exemplos. Ó. Aqui, não sei se vocês já presenciaram, mas pode acontecer de você ter uma casa ou um prédio, alguma coisa lá, e os pisos, do nada, eles começam a subir. Tem casos até onde eles pulam, eles literalmente saltam. Né? Isso ocorre devido ao aquecimento. E aí, esses pisos vão sofrendo dilatação, não tem para onde eles dilatarem, por algum motivo de colocação ou argamassa utilizada, ou sei lá o quê, que esses espaços aqui, ó, eles já vão servir para essa dilatação, tá certo? Mas por algum motivo esses pisos aqueceram demais, alguma irregularidade, sei lá o quê, não teve para onde dilatar, e aí eles, na hora que dilatam, eles não têm espaço, então eles sobem. E aí, às vezes, eles sobem tanto que eles pulam. Aí a questão de afundar, Joyce, pode acontecer. Às vezes é a acomodação do piso. Não foi muito bem acomodado antes, inicialmente, quando houve a construção, ou depois, sei lá, a água lá embaixo passando, teve infiltração, desceu, acomodou mais um pouquinho, e aí desce, e aí quando desce, o bicho afunda. No IFRN de São Paulo do Potengi, não sei se algum de vocês já foi lá, mas o terreno do IFRN de São Paulo do Potengi é bem assim, ó, literalmente assim, sem exagero. Ai, gases. Uma dor que dá no peito do cara, né? Que botar dá uma dor aqui, é peido. Então, o prédio ele foi construído aqui.
Resultado disso. Não houve, porque o IFRN, todo órgão, né, público assim, ele tem as licitações. E o cara que ganhou a licitação do modelo do prédio, né, não necessariamente foi feito para esse terreno. Então os caras adaptam. Inclusive o solo não fizeram o trabalho que deveria ter sido feito. Resultado, a areia foi se acomodando, o terreno foi se acomodando, não houve uma fundação bacana aqui, e o prédio, ele está rachando, ele está aparecendo rachaduras, inclusive o chão, assim que você entra, tem uma parte não tão exagerada, mas só para vocês entenderem, uma parte que dá uma afundada devido a essa acomodação do terreno. Bem, quadras de escola, os ginásios, já devem ter visto muito ginásio com o piso assim, ó. E aí tem esses carinhas aqui, ó, que eles servem justamente com uns negócios compridinhos de plástico, que servem justamente para que essa placa sofra dilatação e comprima esse negócio. E aí o piso não quebra. Por quê? Se alguém aqui mora perto de uma quadra de bairro que fica exposta ao sol, por exemplo, ali da como é o nome do bairro ali, do IF? Coab, né? Enfim, naquele bairro ali, na principal, tem uma quadra, na principal da igreja, tem uma quadra. Se vocês já passaram por ali, já devem ter visto que o piso dessa quadra é tudo estourado. E outras tantas quadras são estouradas em todo canto. O que acontece? O cara faz o piso só de cimento, não bota essas juntas, ou até bota. Só que acontece, essa quadra ela recebe sol o dia todinho, né? E o sol aí de nós não é uma coisa normal. É tipo o sol do capeta, né, velho? Meio-dia, o sol, o cara não quer botar a cabeça para fora, nem por R$ 1 uma tocada. Então, esse sol batendo direto aqui, esse piso esquenta muito, muito, muito. E aí, quando os caras não botam essa junta, que na maioria dos casos eles não botam, o piso ele sofre dilatação, mas não tem para onde dilatar. Então ele se quebra todinho. E aí, quando você vai depois de um tempo, a quadra está toda estourada, toda quebrada o piso, contra a dilatação. Não tem como dilatar, não deixaram espaço para onde ela crescer. Outro exemplo, calçada de cimento. Aqui, algum de vocês, a calçada, ela é toda de cimento, sem piso, só cimento, cimento totalmente. Alguém aqui tem essa calçada em casa? A calçada da casa da minha mãe é toda de cimento, sem piso, só cimento. Algum de vocês aqui a calçada é assim? Se for, vocês vão lá e vão ver o seguinte. Normalmente, o cara faz a calçada de cimento, ela toda de cimento. Aquecendo dia a dia, com o sol da bexiga, não tem para onde esse cimento dilatar, porque a calçada toda fechada. Esse cimento, ele precisa, eu estou olhando de cima, tá? A calçada aqui, ó. Ele quer crescer, mas não tem para onde ele crescer, não tem espaço para ele crescer. Então, o que acontece? Ele racha. Se você for na sua calçada depois, daqui a pouco, que é toda de cimento, Lázaro, dê uma olhadinha e você vai ver que ela está toda rachada. O cara pode refazer isso 50 vezes, ela vai rachar 50 vezes. O que tem que ser feito para que ela não rache? Na hora que o cara for fazer, se ele não vai botar essas juntas aqui, ó, ele pode pegar a régua que ele usa, né, um pedaço de alumínio, de madeira, e fazer uma marca aqui no chão. Faz uma marca assim, ó, fica cortando o cimento. E aí ele faz várias marcas. Isso vai fazer com que o cimento consiga sofrer uma dilatação sem rachar, porque tem um espaçozinho agora para ele sofrer uma dilatação. E eu achei isso muito fantástico quando eu peguei tem um pedreiro lá perto de casa, e aí ele estava conversando com ele, estava fazendo a calçada do meu vizinho. E aí eu vi que ele estava fazendo isso, né? Então eu perguntei, não para testar o cara, mas porque eu queria ver qual era o conhecimento que ele tinha daquilo, né? O que ele ia me dizer. Aí eu disse, tu tá fazendo essas marquinhas aí no chão, por quê? Na hora que eu vi ele fazendo a marquinha, eu já imaginei que fosse por isso, né?
Mas eu perguntei, você está fazendo essa marquinha aí no chão, por quê? Estando essa marquinha no chão aqui, eu estou fazendo para o piso não rachar. Aí eu disse, mas por que ele racha? Não, porque quando esquenta, aí ele vai crescer e vai rachar. Então, eu faço essa marquinha e ele não racha, não. Eu achei fantástico aquilo, galera. Fantástico. Porque o cara tem o conhecimento disso, entendeu? Ele tem o conhecimento de física dentro dele, mesmo sem saber que aquilo é física. E aí eu precisei soltar uma porca de um parafuso que estava muito, muito apertado. Na verdade, uma porca dentro da caixa d'água, aquelas caixas d'água acoplada, tem um parafuso bem grandão. E aí eu precisava soltar esse parafuso, eu não consegui de jeito nenhum. E aí eu falei com ele, ele estava lá em casa, disse, rapaz, solta aqui esse parafuso aqui, aproveita aí essa porca. Aí ele pegou duas madeiras, fez como uma chave grandona, porque eu não tinha chave desse tamanho, bicho. Amarrou um arame, prendendo elas de uma ponta para outra, botou aqui na porca, né? E ficou um braço bem grandão. E aí torceu do outro lado e ele conseguiu torcer aquele parafuso bem facinho, já estava com a mão doendo. Ele usou o conceito de torque. Usou o conceito de torque. Aumentou a distância para aplicar a força, aumentou o torque, que é a torção. Infelizmente não deu para a gente trabalhar isso. Soltou o parafuso. Eu fiquei encantado. Eu disse, rapaz, você ganhou meu respeito agora. E aí, várias coisas que ele ia falar, o piso lá em casa estava afundando, e ele disse, olha, isso aqui está afundando porque o cara tem que fazer uma base bem grandona. Porque quando fica só a pilacha fininha, ele vai afundando. Ele não soube falar para mim que era a pressão que era muito grande naquele local. E aí ele precisava falar, ele precisava de uma área grande para que a pressão fosse pequena. A área grande, pressão pequena. A área pequena, pressão grande. Ele não conseguiu definir o conceito de pressão, mas ele sabia utilizar aquilo. Eu achei fantástico, fiquei encantado. Cara, velho, como a física está na nossa vida e a galera ainda não consegue entender que isso é física, não consegue aceitar como essa disciplina é presente em sua vida, né? Aqui eu tenho um exemplo. O parafuso é muito comum a porca ficar presa no parafuso e o cara não consegue soltar de jeito nenhum. Né? Aí tem algumas dicas. Ou você pega uma ferramenta grande para você facilitar a torção, né? Ou você aquece. Porque na hora que eu aquecer esse conjunto, se eu aquecer o conjunto todo, porca e parafuso, o parafuso ele sofre uma dilatação no comprimento. Ele sofre uma dilatação linear, o parafuso. Já a porca, ela vai sofrer uma dilatação muito maior em sua área. Então, a porca, ela sofre uma dilatação na área e o parafuso no comprimento. E a dilatação na área, ela é duas vezes maior. A dilatação na área, ela é duas vezes maior do que a do comprimento. Então, esse objeto ele vai soltar muito mais facilmente. Por fim, dilatação volumétrica. Como a gente começou um pouquinho mais tarde, aguenta um pouquinho aí, tá, galera? Dilatação volumétrica, a dilatação no volume todo, né? Então, tem um cubo pequenininho, na hora que eu esquentar esse cubo, ele cresce o volume todo, sofreu uma dilatação no volume. Note que essa dilatação no volume, o volume ele tem três dimensões, ó. Para cá e para cá. Largura, profundidade e altura. São três direções. Se são três direções, então a dilatação volumétrica ela é três vezes maior do que a linear. Beleza? Ó, mesma equação. Olha as equações. Delta L igual a L0 vezes alfa delta T. Delta S ou delta A, tanto faz, é A0 vezes beta vezes delta T. E variação do volume, esse carinha chamado de gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, e que é três vezes maior do que o linear, tá? Volume inicial e delta T. Ó, o coeficiente beta da superfície da área é duas vezes maior que o alfa. E o gama é três vezes maior do que o alfa. Ok, galera, porque são três direções. Tem um exemplo aqui, ó. A bolinha está passando, aí ele vai esquentar a bolinha. Esquentou, a bolinha vai
aumentar a temperatura, vai sofrer uma dilatação volumétrica e agora ela não passa mais. Porque o seu volume aumentou. Ok, galera? Dúvidas? Perguntas? Até aqui? Ok, né? Então, eu vou parar aqui, tá certo? Vou parar aqui, vamos dar um intervalinho e a gente volta já já. Vou parar a gravação. Qualquer pergunta pode falar que eu respondo já já.